Um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados retirou a prisão em segunda instância do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o deputado Capitão Augusto, parlamentar do PL aqui de São Paulo, que foi relator do pacote anticrime no grupo de trabalho da Câmara. Deputado, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, Tiago, bom dia, Bruno, Josias, bom dia a todos os ouvintes do Jovem Pan. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui esclarecer um pouquinho sobre o pacote anticrime. Deputado, não é uma derrota na tentativa de se coibir o crime com a retirada da prisão após a condenação em segunda instância? É uma grande derrota. Na verdade, na composição do grupo ali, a gente já sabia quem seria contrário. Normalmente o pessoal da esquerda, PT, PCdoB, PSOL, são contrários a qualquer tipo de endurecimento da legislação penal, mesmo se tratando de combate à corrupção, a facções criminosas, aos crimes hediondos, tem esse posicionamento contrário. E tem alguns deputados ali que a gente tinha dúvida qual que seria o posicionamento. E para nós, sofrer essa derrota, e foi por um voto, porque se tivesse empatado ainda prevaleceria o voto meu como relator, é algo realmente que para nós nos entristece logo no primeiro ponto. O relatório foi fatiado em 16 partes para ser votado, que era considerado o ponto principal. Você derrubar a prisão após a condenação em segunda instância não afeta somente os presos políticos por corrupção, mas afeta diretamente 170 mil presos que estão nessa condição de condenados após a segunda instância, que estão fazendo esses recursos infindáveis que tem, e se derrubar essa regra, já possibilita que esses presos, estupradores, traficantes, pertencentes a organizações criminosas, já possam ser libertados. Então, olha o impacto que causa uma regra como essa e logo um grupo de trabalho que foi feito para dar uma resposta para a sociedade de combate à corrupção e à violência, derruba uma regra de ouro para nós, um dos principais pontos do projeto. É algo realmente inadmissível, inacreditável que o pessoal tenha coragem de votar contrário e pela derrubada desse ponto. Josias. Olha, deputado Josias de Souza, de Brasília, eu queria lhe perguntar o seguinte, o senhor fala que a esquerda votou contra, tem razão, a turma do Lula Livre estava lá para votar contra essa proposta e também tinha aliado do Aécio Neves, enfim, aparentemente quem não tem muito interesse em que a prisão em segunda instância se dê. Agora, o discurso é que essa matéria teria que ser tratada não em projeto de lei, mas numa emenda constitucional. O senhor acredita, de fato, que quem votou contra ali vai depois votar a favor numa emenda constitucional, ou isso é conversa fiada para evitar tratar do tema? Bom, sinceramente, eu não acredito. E ali também, a gente, nesses grupos ou nas comissões, a gente discute mais a questão do mérito. E a questão da constitucionalidade, ou deixa para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ou para o plenário. E também nós estamos positivando o que o Supremo Tribunal Federal já falou por 4 vezes seguida. Então não é um estudo de previsão futura, achar que uma vez o Supremo pode votar novamente, pode derrubar, coisa que nós não acreditamos, que isso vai contra toda a sociedade, vai contra o país. Então votaram com expectativas futuras de que o Supremo Tribunal Federal poderia derrubar isso aí, sendo que na realidade, na prática hoje, o Supremo Tribunal Federal já falou que isso não é matéria constitucional, que é matéria de projeto de lei mesmo, e é o que nós estamos votando agora, positivando que o Supremo Tribunal Federal já considerou. Deputado Capitão Augusto, a pergunta agora de Bruno Garchag. Bruno. Deputado, bom dia, obrigado pela entrevista. Esse pacote ainda vai ser analisado pelo plenário da Câmara, correto? Há alguma possibilidade de reverter isso que aconteceu? Então, nós estamos fatiando o relatório, votando pelos principais pontos. Terminado o relatório, nós encaminharemos para o presidente da Casa, Rodrigo Maia. O presidente tem 2 opções. Ou ele pode avocar diretamente o relatório para o plenário e lá votar a constitucionalidade e o mérito, ou ele pode criar uma comissão especial, que aí demandaria mais pelo menos 2 meses para compor, para ter o presidente, para indicar o relator, para votar o relatório. Então tem essas prerrogativas. Então eu falo agora como presidente da Frente Parlamentar de Segurança da Câmara. Nós somos uma expectativa muito grande que ele avoque diretamente para o plenário. E lá, o relator designado, a gente tem essa expectativa de reverter o que o grupo de trabalho acabou votando pela derrubada da prisão após condenação em segunda instância. Então essa é a nossa expectativa de reverter no plenário.
no plenário tem certeza absoluta. Nós temos uma maioria folgada para aprovar esse pacote. Deputado, já há alguma negociação ou alguma sinalização do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no sentido de apoiar essa ida para o plenário? Não estamos discutindo isso, até porque a reforma da Previdência é prioridade para o governo, para a casa, para o Brasil, nesse exato momento, em que pese eu discorde. Quando você coloca a economia na balança e do outro lado você coloca a vida, liberdade e patrimônio, eu fico sem sombra de dúvida com essa segunda hipótese. Então, acho que a prioridade no país seria esse pacote. Mas, em todo caso, a economia aí como prioridade nesse momento. Então, após a votação da Previdência, que deve se encerrar na sexta-feira, aí a gente discute já para o próximo semestre essa questão da pauta do plenário com o pacote anticrime e corrupção. Então, não está sendo discutido ainda. Deputado, nós temos na Câmara 513 deputados. Algo como 50 deputados respondem a processos criminais. Esses deputados têm amigos. Da onde vem o seu otimismo, a sua convicção de que essa regra da prisão em segunda instância pode ser revertida em plenário se o presidente Rodrigo Maia avocar o projeto? De onde vem o seu otimismo? Bom, a gente monitora aqui os parlamentares, as bandeiras dos parlamentares. Hoje nós temos a maior frente parlamentar da segurança da história da Câmara, com 305 membros. Então a gente já sabe o posicionamento de cada parlamentar. Então dentro da frente parlamentar a gente monitora isso aí também. Então é um número mais do que o suficiente. E nós estamos falando de uma maioria simples. Não é nesse caso do pacote, uma emenda constitucional que exigiria 308 votos. Mas ainda que venha a PEC sobre a segunda instância, que está tramitando já na CCJ da Câmara, ainda assim nós temos a maioria folgada realmente para aprovar. Eu estou muito, mas muito curioso, na hora que esse pacote for para a Câmara, e ver os deputados, quem que realmente vai ter coragem de votar contra um projeto que está sendo apresentado, que está falando de crimes hediondos, de facções criminosas, de combate à corrupção. Eu não consigo imaginar isso num plenário o pessoal está votando. Obviamente que vai ter uma consequência política muito grande. Então, pelo que a gente tem hoje, né, que a gente monitora os parlamentares, até pela nossa frente parlamentar de segurança, com 305 membros, né, a gente tem a maioria, sim, tranquila para conseguir aprovar esse pacote. O deputado, só para a gente fechar, numa outra entrevista que o senhor nos concedeu aqui, eu cheguei até a perguntar essa mesma questão, esse mesmo tema para o senhor em relação ao entendimento do Supremo. O Supremo hoje tem um entendimento que está valendo a prisão após a condenação em segunda instância. E claro que essa decisão de ontem é numa comissão de trabalho, não é uma decisão definitiva da Câmara dos Deputados. Se a Câmara aprovar qualquer parecer, isso suplanta o que o Supremo entende? Não, então a gente está considerando a hipótese válida hoje. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Então o Supremo já por 4 vezes já se posicionou e falou que isso não é matéria constitucional. Então por isso nós estamos apresentando esse projeto de lei. E não, justamente, que não precisa de emenda constitucional, porque é o próprio Supremo, que é o que cuida da nossa Constituição, falou que não é matéria constitucional. Então ficar fazendo esse exercício de previsão do futuro, achando que pode reverter, e eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal reverta essa decisão, porque o impacto seria gigantesco para toda a sociedade e a revolta seria muito maior, sabe? Então a gente trabalha com o que nós temos hoje, porque o Supremo Tribunal Federal já falou que não é matéria constitucional. Por isso que nós apresentamos essa lei no pacote para positivar um posicionamento já definido pelo Supremo Tribunal Federal. Ok, entrevistamos aqui no Jornal da Manhã o deputado federal pelo PL de São Paulo, que foi relator do pacote anticrime nesse grupo de trabalho da Câmara, o capitão Augusto. Deputado, obrigado mais uma vez, continuamos abertos para uma nova conversa. Um abraço. Um abraço, eu que agradeço.